Olá amigos, bom dia, dia 1º de agosto, estamos agostando, como disse alguém numa mensagem, estamos iniciando essa transmissão para falar sobre um dos assuntos mais interessantes da Palavra de Deus. Obrigado por sua atenção, por sua dedicação em estar conosco nessa transmissão. Cremos sinceramente que Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração. Muitas vezes podemos estar enfrentando situações difíceis, situações que comprometem muitas vezes a segurança da nossa família, a nossa segurança pessoal. Eu estava agora há pouco ouvindo uma mensagem de uma pessoa, um irmão da igreja que está passando muito mal no hospital. Ele está numa situação muito delicada. Está com leucemia, o corpo não consegue mais absorver o sangue que é feita a transfusão. E o médico disse para o filho, se por acaso ele tiver uma parada cardiorrespiratória, não vamos tentar reanimá-lo, porque ele vai sofrer muito. A caixa torácica dele já está muito dolorida de ter feito já esse procedimento já umas 2 vezes. Então a pessoa está passando por uma situação desse tipo e se sente assim perplexa. A família fica perplexa. Estamos em oração pelo irmão Domingos. Que o Senhor Deus faça o melhor pela vida desse nosso irmão. Hoje o tema é como se regozijar no Senhor nesse tempo. Eu tenho um texto bíblico que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4. E esse texto diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, ele não estava dentro de um carro novo, chegando em sua casa maravilhosa, o carro dirigido pelo seu motorista, e ele então, descendo do carro, disse essas palavras. Não foi assim que isso aconteceu. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele escreveu dentro de uma cela. Ele estava preso em Roma, esperando o veredito do imperador César Augusto, e ele estava aguardando o veredito. E naquela cela, naquele calabouço, que era uma espécie de um porão, um buraco no chão, úmido, fétido, o apóstolo Paulo escreveu essas palavras: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Queridos amigos, Paulo, ele enfatizou essa expressão regozijai-vos. Mas como pode uma pessoa, numa situação em que ele estava, dizer essas palavras, enfatizar essas palavras? Paulo utiliza essa palavra regozijai-vos no Senhor muitas vezes na pequena carta aos Filipenses. Paulo dava uma atenção muito grande a essa expressão e a essa prática de vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Paulo, ele mostrou que ele tinha uma confiança diferente das demais pessoas. Diz que Archibald Campbell estava numa prisão na França. Ele ia ser morto no dia seguinte. Ele era um cristão. E o imperador da França, o rei da França, o chamou e disse: ou você rejeita as suas crenças cristãs, ou você morre amanhã. E Archibald disse: então, pode me prender. Morrerei amanhã. E na prisão, naquele dia, Archibald, ele fez tudo o que um cristão deve fazer. Ficou tranquilo ali dentro daquela cela. Fez exercícios. Quando foi à noite, sua filha veio visitá-lo. Ele conversou bastante com a filha, abraçou a filha, beijou, e ela foi embora com um sorriso no rosto. O guarda que estava ali guardando a segurança de Archibald para que ele não fugisse e ninguém viesse libertá-lo, ele ficou espantado quando foi no dia seguinte, às 8 da manhã. Archibald acordou, levantou-se, acordou, ele fez exercício, fez flexões, ele cantou hinos, ajoelhou-se, orou, levantou, olhou pela cela, sorriu para o guarda. O guarda se aproximou e disse: eu não acredito, o senhor vai morrer dentro de algumas horas, o senhor está nessa calma? E aquele homem disse: meu amigo, o meu tesouro está guardado com Deus. Eu não me incomodo de morrer. E quando foi à tarde,
Arquibaldo foi levado para um cadafalso, para uma espécie de plataforma. E ali então ele foi assim guilhotinado, sua cabeça arrancada fora do corpo. Mas as pessoas que olharam a expressão de Arquibaldo, enquanto a lâmina descia, era uma expressão de serenidade e de sorriso. Como pode uma pessoa numa situação tão desagradável, como Paulo estava, como Arquibaldo estava, manter-se ainda alegre no Senhor? É disso que queremos falar nesse momento, porque precisamos, nesse momento que estamos vivendo, de um pouco mais de alegria interna. E essa alegria não vem de nenhum tipo de comédia, não vem de diversões ou prazer ou lazer. Vem do Senhor. A alegria, o regozijo no Senhor. Por isso Paulo disse, regozijai-vos sempre no Senhor. Percebam que ele enfatizou a palavra sempre. Paulo disse, regozijai-vos sempre no Senhor, não como se diz bom dia de forma automática, mas ele enfatizou a palavra sempre, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ellen White escreveu um livro chamado Caminho a Cristo. E na página 115, ela escreveu o seguinte, os filhos de Deus são chamados a ser representantes de Cristo neste mundo, manifestando a bondade e a misericórdia do Senhor. Como Cristo nos revelou a nós o verdadeiro caráter do Pai, assim nós temos que manifestar Cristo ao mundo, o qual lhe desconhece o terno e compassivo amor. Aí está porque o cristão tem que ser assim, regozijante, ter uma expressão de alegria. Nada de cristão cabisbaixo ou extremamente preocupado, onde as pessoas percebam, quando temos regozijo no Senhor, nós passamos ao mundo uma imagem assim de otimismo, e as pessoas passam a crer de forma diferente. Nos Estados Unidos havia um adventista, um cristão que tinha uma mercearia, e na frente da mercearia mudou uma família nova. E aquela família nova ficou impressionada, porque a família daquele homem da mercearia tinha uma paz maravilhosa. Ele atendia as pessoas com muita cortesia. Depois de 6 meses, aquele vizinho da frente, o novo vizinho, chegou-se para o dono da mercearia e disse, escuta, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Mas eu tenho percebido uma coisa, a sua família é de uma extrema felicidade. Eu gostaria que o senhor me dissesse, qual é o segredo para que vocês tenham tanta felicidade e tanta paz? Aquele homem da mercearia disse, nosso segredo é Jesus Cristo. E aquele homem disse, sabe de uma coisa? Eu não creio em Deus, mas olhando para a sua família, eu comecei a pensar que eu preciso desse Deus, desse Jesus na minha família. E assim o homem da mercearia começou a dar estudos para aquela família, que se tornou depois uma família crendo em Deus e abençoada pelo poder de Deus. Quando nós transmitimos alegria, regozijo em nosso rosto, em nossa expressão, as pessoas percebem isso e passam a perguntar, porque Deus nos sustenta em todos os momentos. E por isso temos que manter esse regozijo na expressão facial. Uma mulher da Índia perguntou para uma cristã, que óleo vocês usam no rosto? Qual é o creme que os cristãos usam no rosto? Aquela mulher disse, óleo, creme? Nós não usamos creme nenhum. E a mulher da Índia disse, não, com certeza os cristãos têm algum tipo de óleo especial ou algum creme que passam no rosto. E aquela cristã disse, mas por que a senhora pergunta isso? Porque eu olho para os cristãos, eu vejo sempre os cristãos com um semblante assim, maravilhoso, calmo, sereno. Diferente de nós aqui, em nosso país, que estamos sempre preocupados com a pobreza, com o nosso dia a dia, com a sobrevivência. Eu não vejo isso no rosto dos cristãos. Eu vejo serenidade, eu vejo paz. É isso que devemos transmitir para as pessoas que estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo diz aos discípulos de Jesus, em 2 Coríntios 3, verso 3, é manifesto que vós sois a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Olha que coisa interessante e maravilhosa. O apóstolo Paulo diz que nós somos a carta de Cristo, lida por todos os homens. Em cada um dos seus filhos, Jesus nos envia como uma carta ao mundo. O comandante de um navio mandou uma Bíblia para um marinheiro que estava interessado em conhecer a palavra de Deus. E o homem que foi levar a Bíblia para o marinheiro voltou com a Bíblia e disse, capitão, o marinheiro não quer a Bíblia.
Mas por que não quer a Bíblia? Ele disse que o Senhor é a Bíblia dele. Se o Senhor é feliz, Deus é feliz. Se o Senhor é bondoso, Deus é bondoso. Se o Senhor falhar, Deus falhou para ele. O Senhor é a carta que ele está lendo. Isso impressionou muito aquele capitão. Nós somos a carta de Deus enviada para o mundo. Se sois seguidores de Cristo, Ele nos manda por nosso intermédio uma carta para as famílias da nossa rua, para as pessoas do nosso trabalho, para as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus deseja falar ao coração dessas pessoas através daquilo que as pessoas veem em nós. Somos, dessa forma, representantes fiéis da vontade de Deus em nossa vida para as pessoas. E as pessoas olham isso. Outro dia fiquei impressionado, porque o pastor da minha igreja disse: essa rua onde a igreja está, eu vou casa por casa oferecer uma oração. E ele passou casa por casa. Tem 110 casas. Em apenas 2, ele não conseguiu fazer uma oração, mas na maioria, as pessoas aceitaram de bom grado e disseram para ele: muito obrigado. Nós estávamos precisando disso. O Senhor tem um rosto muito alegre. E ele voltou para a igreja muito feliz. Representou Jesus como uma carta viva diante das pessoas. Um missionário entrevistou um homem que havia sido o terror da região de certo país. Era o chefe de uma quadrilha. E de repente esse homem mudou de vida. E o pastor perguntou para ele: como é que o senhor mudou de vida? Quem deu estudos bíblicos para o senhor? E aquele homem disse: ninguém me deu estudo bíblico. Na verdade, eu moro vizinho de um crente. E eu sempre tratei esse crente mal. Por ser crente, eu zombava dele. Eu colocava música no maior volume. E eu sabia a hora que ele estava fazendo oração. Quando chegava no pôr do sol da sexta-feira, eu sabia que ele estava fazendo um culto. Eu colocava as músicas piores que existia para que interrompesse o culto dele. Mas ele sempre me tratou bem. Algumas vezes eu joguei coisas dentro do quintal dele. E ele lavou e não reclamou de nada. Algumas vezes eu encontrei com ele na rua e mudei de lado de calçada. Mesmo assim ele acenava para mim e dava um bom dia. Um dia minha filha ficou doente. E eu fiquei desesperado. E esse homem soube que minha filha estava doente, minha filhinha. Pois ele veio lá em casa. Ele gastou tempo conosco. Ele fez tratamentos naturais. Ele ajudou minha família. Ele orou sobre a minha filha. Eu que não valia nada. E foi aí que eu descobri o verdadeiro valor de um cristão. Aquele homem me tratava bem, porque esse homem conhecia Jesus Cristo e tinha ele no coração. Por isso, esse homem, eu o chamo hoje de meu irmão em Cristo. Ele me ganhou pelo testemunho que ele deu. Um homem que tinha uma expressão de regozijo no coração. Eu me recordo que tinha um pastor que hoje já não está mais no ministério, mas o pastor Márcio, ele contava que tinha um vizinho que era muito ruim. O vizinho sabia que ele era pastor. Ele disse que quando ele saía para a igreja, o vizinho pegava as fezes do cachorro dele e jogava dentro da garagem do pastor. E disse que jogava outras coisas, muito lixo, sacos de lixo, ele jogava no quintal do pastor. E o pastor Márcio nunca reclamou com esse vizinho. Recolhia as coisas, lavava, sem reclamar. Até que um dia o pastor disse para a esposa: faça um bolo integral. Vamos levar eu e você na casa desse vizinho. O vizinho tomou um susto quando o pastor chegou na porta dele e bateu e disse: eu vim trazer um presente para vocês. Um presente? Um pão, um bolo e um pão que minha esposa fez. Aquele vizinho pensou: deve estar envenenado, porque é tudo que eu faço de mal para ele. E o pastor disse: se você me permite, vamos fazer um chá e vamos tomar juntos comendo com o bolo. E aquele homem curiosamente permitiu. A esposa abriu a porta, eles entraram ali na sala, depois foram para a cozinha, conversaram um pouco. O chá foi feito, eles tomaram junto com o bolo. E o pastor disse: a partir desse dia, mudou-se o comportamento daquele vizinho pela minha pessoa. Hoje ele é ancião de uma de nossas igrejas. Percebam? Pode perceber você como o apóstolo Paulo tinha razão, nós somos uma carta lida por todos os homens. Os cristãos são postos como luminares no caminho do céu. E nós temos que, assim, levar a luz de Cristo, que incide sobre nossa vida, para a vida de outras pessoas. Você já ouviu falar em pedras que brilham? Elas são pedras que são tiradas do deserto do Arizona e alguns desertos tropicais, onde tem muito sol. Pois essas pedras são curiosas, misteriosas. Elas passam o dia todo absorvendo a luz do sol, o calor.
E quando chega a noite, você pega essas pedras, coloca num ambiente bem escuro. Elas curiosamente, misteriosamente começam a brilhar. São chamadas pedras que brilham. Isso quer dizer que se nós ficarmos na presença de Jesus, com certeza a nossa luz ela brilhará diante das pessoas desse mundo. Se representarmos a Cristo de forma correta, faremos com que seu serviço apareça atrativo como na realidade é. Eu já vi pessoas saindo para levar marmitas para pessoas em situação de rua. Já vi pessoas indo no asilo, um grupo de pessoas, por exemplo, da igreja, vamos no asilo hoje. Mas eu percebi que do grupo de pessoas, algumas pessoas não gostavam disso. Algumas pessoas achavam aquilo assim ruim, aquilo desconfortável, visitar pessoas no asilo, pegar na mão dos velhinhos. Os velhinhos, até numa situação até de alguns coitadinhos pela própria situação física, de higiene um pouco precária. Por exemplo, alguns babavam, já não tinham mais o controle assim da saliva e babavam. E algumas pessoas cheiravam um pouquinho mal por causa do xixi, a incontinência urinária. E algumas pessoas se sentiam mal, mas eu percebia que a maioria tinha o prazer de abraçar. E quando a gente tem a luz de Cristo sobre nossa vida, esse serviço em favor do próximo se torna atrativo, se torna maravilhoso, se torna assim um serviço que atrai as pessoas. Eu conheci uma senhora que trabalhou comigo, Dona Conchita. Ela era secretária da presidência da empresa. Conchita tinha um coração de ouro. Conchita veio de Portugal e ela trabalhava num instituto chamado CVV, que recebe ligações de pessoas e ajuda as pessoas com conselhos e até envia pessoas para estar junto daqueles que estão com dificuldade. Ela disse que um dia um rapaz ligou para ela e disse: eu estou aqui na Avenida Duque de Caxias, no centro de São Paulo. Eu vou me matar, porque a minha vida não presta mais para nada. Eu não tenho mais sentido de viver. E ela disse: onde tu estás? Eu estou aqui no cruzamento da Avenida Duque de Caxias, com a Rio Branco. Ela disse: então tu ficas aí, não sai daí, por favor, não faças nada. Ela deixou uma colega no posto dela. Ela disse, pegou um táxi e se dirigiu para lá. Ela disse para mim: Giba, foi interessante, eu sentada na calçada, de noite, junto com aquele moço, conversando com ele, e abraçando aquele moço, e chorando com ele, e ajudando ele a ver uma nova perspectiva de vida. Ela disse: graças a Deus, hoje ele é um moço recuperado, ele é um moço que vive bem, graças ao bom Deus, mas se eu não tivesse feito aquilo, talvez eu não tivesse feito uma loucura. Há pessoas que têm prazer, sentem atração ou sentem atrativo o serviço do Senhor, porque tem a luz de Deus, tem a luz de Cristo na vida. Cristãos que acumulam sombras e tristeza em sua alma, cristãos que murmuram e se queixam, estão dando aos outros uma falsa ideia daquilo que Deus é. Há pessoas que são chamadas de maçãs azedas no pomar de Deus. Um homem plantou um pomar e ele então cercou esse pomar, deixou esse pomar muito lindo. E quando chegou na época do outono, o pomar estava maravilhosamente assim recheado de maçãs. O aroma subia e assim conseguia contaminar de forma assim belíssima, boa. O aroma impregnava toda aquela região. E as pessoas passavam por aquele pomar e olhavam e via aquelas maçãs bonitas, vermelhinhas, reluzentes. E muitos tinham vontade de pegar aquelas maçãs. O dono do pomar tinha um amigo. E um dia esse amigo passou na frente do pomar e o amigo disse: escuta, vem comigo lá dentro comer algumas maçãs, eu quero lhe presentear. O homem disse: desculpa, eu estou atrasado para um compromisso, depois eu como maçã. Segunda vez, o dono do pomar encontrou-se com esse amigo na porta do pomar e disse: escuta, você vai agora comer uma maçã comigo? Vamos lá? Ele disse: rapaz, eu marquei com a minha esposa fazer compra no supermercado. Vamos deixar para outro dia. Terceira vez, o dono do pomar encontrou-se com esse homem. E esse homem disse: você vai me desculpar, mas eu não vou comer maçã. Mas por quê, rapaz? As minhas maçãs são maravilhosas. Olha o aroma, vamos lá comer uma maçã. Aí o amigo disse: para dizer a verdade, eu vou abrir o jogo com você. É o seguinte, eu não vou comer suas maçãs, não. Mas por quê? Ele disse: porque outro dia eu passei por aqui, eu vi que o pomar estava lindo, eu subi aqui no muro, peguei uma maçã dessas que estão aqui na beirada. Você vai me desculpar, mas eu nunca comi uma coisa tão ruim na minha vida. Isso não é maçã, isso é limão. Pelo amor de Deus.
Não tem vergonha de me oferecer uma maçã desse tipo? O dono do pomar disse, eu já desconfiava que isso poderia ter acontecido. Olha, eu peço desculpa a você, e eu tenho que lhe explicar uma coisa. Quando eu plantei esse pomar, eu fiquei com medo que a molecada viesse roubar maçãs. Sabe como é? Meninada não perde uma oportunidade. Então o que foi que eu fiz? Eu fui no interior, eu comprei mudas de maçã selvagem, e eu plantei em toda a beirada do pomar. Fiz uma plantação em volta do muro todo. E essas maçãs cresceram junto com as outras. Então quando a meninada vê e sobe no muro e pega essas maçãs e elas provam, então eles percebem que a maçã ela é muito azeda. E não se aventuram a ir para o meio do pomar. Mas venha comigo. Eu vou lhe mostrar uma maçã que você nunca comeu. E o amigo foi e se deliciou com as maçãs do meio do pomar, doces como mel. A pessoa que se queixa, que murmura, a pessoa que está sempre com um olhar sombrio, são consideradas as maçãs azedas do pomar de Deus. Dão para as pessoas de fora uma impressão errada do amor e do cuidado terno do nosso Deus por todos nós. Por isso, nós devemos pensar uma coisa. O cristão não pode ser um cristão de cara comprida. O cristão tem que ter um sorriso no rosto. O cristão tem que regozijar-se sempre no Senhor, como dizia o apóstolo Paulo. O pastor de uma igreja pregou dizendo que o cristão não deve ficar sorrindo e abrindo os dentes para os incrédulos. Ele disse, o pastor disse em sua pregação, os incrédulos não vivem as experiências que nós vivemos. Os incrédulos não têm as bênçãos que nós temos. Os incrédulos não têm a esperança que nós temos. Por que vocês vão ficar arreganhando os dentes para os incrédulos? Vocês devem manter uma cara séria. Mostrar que Deus é um Deus de ordem. Que Deus não se alegra com a injustiça. E então aquele pastor pregou isso e o menino da igreja escutou isso. Quando ele estava voltando para casa, no carro do pai, moravam num sítio. O menino viu numa cerca um burro grande, cinzento, dentro da cerca. E aquele burro com aquela carona comprida, sério. O menino olhou e disse, papai, de acordo com as palavras do pastor, aquele jumento, olha, seria um bom membro da nossa igreja. Olha a carona comprida que ele tem. Gente, nós temos que mudar a nossa expressão facial. Precisamos de um sorriso no rosto. Precisamos mostrar que nós nos regozijamos no Senhor, que o Senhor Deus nos cuida. Por isso, um rosto comprido não combina com um cristão que se regozija no Senhor. Satanás exulta quando ele pode levar os filhos de Deus à incredulidade e ao desalento. Satanás se deleita quando ele nos vê desconfiando de Deus, duvidando de sua boa vontade em nos ajudar e nos salvar. O diabo, ele se alegra quando a gente duvida de Deus. A obra de Satanás é representar Deus como um tirano, como um Deus que não se importa conosco, como um Deus que deu corda no relógio e deixou o mundo sozinho como um relógio funcionando. Satanás sempre vai procurar tornar a nossa vida sombria. Já percebeu que quando a pessoa perde o emprego, alguém fica doente em casa, o carro é roubado, a luz é cortada, a água é cortada, a pessoa passa por intrigas dentro de casa, um problema que estava escondido aparece. Sabe por que isso? Porque o diabo promove essas coisas para nos fazer ficar desalentados, de rosto comprido, de cabeça baixa. Deus deseja que nós sejamos pessoas com regozijo no coração. Queridos, mesmo que a vida se nos apresente trabalhosa e difícil, o crente tem que mostrar em sua vida que a sua religião é uma religião de regozijo, que Deus está presente em sua vida. Martinho Lutero, quando estava enfrentando o clero romano, para mostrar suas 95 teses de justificação pela fé. Martinho Lutero estava subindo à igreja de São Pedro de joelho, quando Deus falou ao seu coração, dizendo, justo viverá pela fé. Martinho Lutero levantou-se e disse, espera aí, o que eu estou fazendo? Estou fazendo penitência para agradar a Deus? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé? Então não tenho que fazer isso. E Martinho Lutero foi para casa e ele então montou as 95 teses sobre a justificação pela fé e grudou na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Martinho Lutero foi muito perseguido e um dia ele estava muito desanimado. A irmã dele vestiu-se de preto, colocou um chapéu como se fosse no enterro, e quando Martinho Lutero viu, perguntou, onde você vai? Quem morreu? E a irmã dele disse, Deus morreu. Ele levantou-se e disse, você está louca? Deus morreu? De onde você tirou essa ideia?
Ela disse: Martinho, olhando você desanimado como você está, cabisbaixo com o rosto desse jeito, eu só posso crer que Deus morreu. Martinho Lutero disse: é verdade, minha irmã. Eu estou me portando como uma pessoa que não confia em Deus. E Martinho Lutero se regozijou no Senhor. E suas teses atravessaram todas as eras e chegaram aos nossos dias. Que contribuição maravilhosa esse homem fez para o cristianismo. Ellen White disse que durante as férias dela na Europa, uma irmã da igreja escreveu para ela, pedindo um conselho, porque se achava assim, muito preocupada com seus erros do passado. E ela escreveu dizendo: eu me sinto desalentada, eu não sei o que fazer, acho que Deus nunca me perdoou. Eu queria um conselho da senhora. E quando foi naquela noite, Ellen White sonhou que estava passeando em um jardim. E o jardim era muito lindo, com muitas rosas, muitas flores. E ela disse: de repente apareceu um homem que era o dono do jardim. E eu comecei a passear por entre as flores, e aquela senhora também, que me pediu conselho, estava junto. E ela então, em vez de andar pelos lugares onde havia as rosas, começou a andar pelos lugares onde tinha espinhos, onde os galhos feriam o corpo. E ela começou a reclamar, dizendo: esse jardim poderia ser mais bonito se não tivesse tanto espinho, tanto galho pontudo. E o dono do jardim disse: senhora, venha para cá, venha onde estão as flores, colha as belas rosas e as outras flores. A senhora sentir-se-á melhor. Queridos, muitas vezes nós só enxergamos o lado pessimista da vida, só enxergamos as tristezas da vida. Pode ser que você nesse momento esteja com falta de alimento em sua casa, esteja com falta de alguma subsistência, esteja com falta de remédio, esteja com uma situação assim de problemas conjugais. Talvez você esteja com uma situação assim que você pensa que não vai sair. Mas se você se regozijar no Senhor, isso muda o seu interior. E você vai começar a perceber que a solução vai começar a existir, porque Deus é um Deus que cuida de todos nós. Por isso, nós perguntamos: será que você não tem quadros luminosos em sua existência? Naquilo que você já passou na vida? Com certeza passou por muita coisa boa. Você deve se lembrar dessas coisas boas, isso faz bem para o nosso emocional. Quando nós nos lembramos de coisas maravilhosas que já aconteceram conosco, isso são chamados de quadros luminosos, que devem vir à nossa mente. Coisas que já aconteceram, que foram muito boas e que nos alegraram muito. Quando Davi estava fugindo de Saul, ele teve que um dia se refugiar na terra dos filisteus, os inimigos de Israel. Até Davi, ele perdeu até um pouco da confiança em Deus, porque Davi, sabe o que ele fez? Ele se fingiu de doido. Ele, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, diz que Davi se fingiu de doido. Quando descobriram que Davi estava ali, disseram para o rei de Gate, que era a cidade: olha, sabe aquele homem que matou o gigante Golias, o nosso grande guerreiro? Davi está no meio da gente. E o rei de Gate, o rei Aques, mandou chamar Davi. Davi ficou com medo, disse: e agora? Esse rei vai me mandar me matar. Eu matei Golias, o gigante. E Davi então ficou muito preocupado. Sabe o que Davi fez? Davi não confiou em Deus. Davi mostrou um rosto de tristeza. E quando estava chegando perto do rei, Davi se fingiu de doido. Davi deixou a saliva correr pela barba. Diz a Bíblia que ele segurava nos portais, assim, no umbral da porta. E ele saía lambendo aquela madeira e babando. E o rei disse: esse homem está doido? Não me faltam doidos na terra? Vocês me trazerem mais um? Mande esse homem embora daqui. E despachou Davi. Davi ficou livre de ser morto pelo rei dos filisteus. Mas Davi foi morar numa cidade perto da cidade do rei, uma cidade chamada Ziclag. E um dia Davi estava numa batalha, ajudando o rei, quando Davi voltou, ele teve uma surpresa. Uma quadrilha assaltou a cidade onde Davi estava morando. Levou suas mulheres, levou seus filhos, levou as famílias de todos os homens que com ele estavam. Davi tinha 600 homens que o acompanhavam. E diz a Bíblia que quando eles chegaram à cidade estava queimada, não tinha mais nada, não tinha ovelha, não tinha os bens, tudo destruído. E disseram, só pode ter sido alguns inimigos que nos conhecem. Eu vou ler para você, livro de 1 Samuel capítulo 30, a reação do povo que estava com Davi. E o que aconteceu com Davi?
As pessoas que estavam com ele ficaram tão zangadas que pensaram em matar Davi. Olha a reação do povo de Davi. 1 Samuel 30, verso 3. Quando Davi e seus homens chegaram na cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e filhos tinham sido levados cativos pelos assaltantes. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve mais forças para chorar. Verso 5. Também as suas duas mulheres, as mulheres de Davi, foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo que estava com Davi estava amargurada por causa dos seus filhos e de suas filhas que foram sequestrados. E a expressão do verso 6 diz assim: mas Davi se fortaleceu no Senhor. O livro de Samuel 30 diz que Davi se recordou de tudo que Deus já fizera de bom para ele. Davi se lembrou de como ele matou o urso que tentava comer as ovelhas, como ele matou o leão, como ele matou o gigante Golias, como ele enfrentou muitos perigos e Deus os livrou de todos. E Davi se fortaleceu no Senhor. Queridos amigos, Davi, pela graça de Deus, ele teve um quadro luminoso em sua mente. E isso o animou. E diz a Bíblia em 1 Samuel 30 que Davi perseguiu aquela quadrilha sem saber onde eles estavam. Pelo poder de Deus, um servo egípcio ficou doente e foi abandonado por aquela quadrilha. E Davi encontrou esse homem, deu comida para ele, tratou ele bem. E esse homem disse: eu sei onde eles estão, com suas famílias e os bens de vocês. E diz a Bíblia que Davi foi e recuperou tudo pelo poder de Deus. Davi se alegrou no Senhor. Mas no primeiro instante ele sentiu o peso do problema. Mas ele se regozijou no Senhor. Se fortaleceu no Senhor. Queridos, quando nós olhamos para o que Deus fez por todos nós, temos que ter regozijo. Pensemos no Filho de Deus, deixando o trono do Pai para vir resgatar o homem do poder de Satanás. Pensemos no triunfo que Jesus obteve em nosso favor para abrir a porta da salvação para todos os seres humanos. Pensemos como Deus revelou para o ser humano a glória dele através do Senhor Jesus Cristo. E como Deus permitiu que Jesus, por sua morte na cruz, abrisse para todos nós um caminho para a vida eterna. Isso deveria nos dar regozijo, nos fazer alegrar. Eu conheci o pastor Monteiro. Ele, quando orava, dizia: Senhor, tem piedade de mim, pois sou um miserável pecador. E quando eu conversava com ele, ele dizia: irmão Gilberto, quando eu lembro do que Deus fez por mim, pela minha vida, eu só tenho alegria no meu coração. Ele diz: eu enfrento muitos problemas, mas ninguém nunca me viu chorando. Nunca me viu com o rosto triste, sempre com um sorriso no rosto. Houve um pastor que chegou na igreja com uma gaiola e colocou em cima do púlpito, a gaiola vazia. E ele disse: meus irmãos, essa gaiola é para representar algo em nossa vida. Eu estava vindo para a igreja. Quando passei por um parque, vi um menino com essa gaiola e com 2 canários dentro. E o menino judiava do canário e balançava e despenava o canário e cutucava os coitadinhos com um pedaço de pau. Eu disse para o menino: pare com isso. Ele disse: não se meta. Esses passarinhos são meus, eu faço com eles o que eu quiser. Inclusive vou levá-los para casa e vou jogar álcool em cima deles e vou torrá-los. E o pastor disse: não faça isso, me venda esses passarinhos. O menino disse: eu vendo, mas se você me der tudo que tem no seu bolso. Ele disse: irmãos, eu tinha $480. Eu dei para o menino $480 por essa gaiola, pelos 2 pássaros. Assim que o menino foi embora, eu abri a gaiola e os 2 pássaros voaram para cima de uma árvore. E durante alguns minutos eles ficaram cantando, como que agradecendo pela liberdade. Eu trouxe essa gaiola para colocar nesse púlpito, para dizer aos irmãos que o diabo nos prendia em uma gaiola. Que o diabo nos fazia sofrer, judiava da gente. Que o diabo nos fazia adoecer. Que ele tirava os nossos bens. Que ele tocava em nossos familiares. Que ele nos fazia duvidar de Deus. Mas um dia Jesus disse para o diabo: pare de judiar das minhas criaturas. E o diabo disse: elas vão te odiar.
E Jesus disse, mas eu quero fazer o melhor por ela. Quanto você quer por ela? E o diabo disse, eu quero tudo. Eu quero tudo que você tem, eu quero todos os teus bens, eu quero a tua glória, eu quero a tua vida. E Jesus deu a vida dele para nos resgatar. E o pastor disse, é uma pena, irmãos, que tem muita gente que Jesus libertou da gaiola do pecado, das aflições, muita gente que quer voltar para dentro da gaiola. Por isso, devemos nos regozijar no Senhor, nos lembrar dos quadros luminosos da bondade de Deus em nossa vida. Quais seriam os sentimentos de uma mãe se os filhos que ela cuida com tanto carinho dissessem para ela que estão enjoados do cuidado dela, que não reconhecesse no Dia das Mães a bondade dessa mãe que essa mãe faz, em lavar suas roupas, em passar suas roupas, em cuidar da casa, em preparar o alimento, em dormir tarde, em levantar cedo. Qual seria o sentimento dessa mãe se esses filhos desonrassem essa mãe ou desprezassem essa mãe? Eu vi agora no Facebook uma mãe jogada no chão. E a pessoa fazia uma chamada dizendo, mãe idosa abandonada. E a pessoa dizia, passe adiante essa imagem, compartilhe com alguém para ver se encontramos os filhos dessa mãe. Uma mãe cuida de 10 filhos, dizia a pessoa, mas 10 filhos não conseguem cuidar de uma mãe. Qual seria a reação de uma mãe que tivesse todos os cuidados e fosse rejeitada pelos seus filhos? Com certeza ela se sentiria muito magoada. Qual seria o sentimento de um pai que fizesse tudo pelos filhos e fosse depois rejeitado pelos próprios filhos? Seria um sentimento de mágoa. Queridos, como o nosso Pai Celeste se sente quando duvidamos do seu amor para conosco? Como o nosso Pai Celestial deve se sentir? Dar o seu único filho para morrer pelo ser humano, pela raça caída, não foi uma decisão muito fácil de tomar. O único filho de Deus ter que vir a este mundo para nascer como um ser humano e então morrer, ser morto, para que pudesse salvar o ser humano. Na Índia, havia um casal que tinha 3 filhos. Eles estavam passando muitas dificuldades. E a mulher disse, meu bem, temos que vender os nossos filhos. Era costume, em épocas antigas, vender os filhos para saldar dívidas ou sair de uma situação de crise. E o marido pensou bem e disse, talvez seja a única solução. E o marido disse, vamos fazer o seguinte, vamos vender o filho mais velho. Já tem seus 10 aninhos, já sabe se cuidar. E a mulher disse, mas vender o filho mais velho, o fruto do nosso primeiro amor, eu não vou aguentar ficar sem ele aqui em casa. E a mulher diz, vamos vender a nossa menina do meio, pelo menos ela é mocinha e vai ser valorizada por quem a comprar. O homem diz, mas ela se parece tanto com você, quando você não está em casa, e ela parece, com aquele sorrisinho dela, parece o seu sorriso. Ah não, não vou conseguir ficar sem a nossa pequenina dentro de casa. E então o marido disse, talvez se nós vendêssemos nosso nenenzinho de colo. E a mulher olhou para o marido e disse, mas o nosso neném está mamando ainda. E os dois foram lá no quarto simples que o neném dormia, no colchonete no chão. E os dois olharam a criança e ficaram assim, se olhando, se abraçaram, choraram um pouco e disseram, vamos pedir a Deus que nos ajude. E aquele casal orou a Deus e depois de algum tempo Deus os abençoou e eles saíram da crise. Queridos, Deus não tinha mais do que um filho, ele só tinha um único filho. Ele não podia escolher outro, ele escolheu Jesus. E Jesus se prontificou para que nós pudéssemos ter direito à salvação através dele. Por isso, quando nós falamos palavras que põem em dúvida o amor e o cuidado divino, nós abrimos as portas para as tentações de Satanás. Não podemos nunca duvidar do amor de Deus por todos nós. Quando nós duvidamos do amor de Deus, nos afastamos os anjos ministradores. O livro de Hebreus 4 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para cuidar daqueles que vão ser salvos. E quando nós duvidamos do amor de Deus, nós afastamos esses anjos ministradores de perto de nós. Os anjos estão atentos para ouvir a espécie de testemunho que nós estamos dando. Isso está no livro Caminho a Cristo, página 115. Queridos, todo mundo passa por provação. Todas as pessoas passam por desgostos duros na vida, por tentações difíceis de resistir. Eu estava numa igreja e vi um rapaz sendo cortado, um amigo.
E quando a leitura da ata foi feita, fui conversar com ele e disse: Urias, por como isso aconteceu? Ele disse: foi uma tentação muito forte. Eu posso garantir a você, eu tentei resistir ao máximo. Eu vinha para a igreja todos os sábados, os domingos à noite e às quartas. E no caminho da minha igreja, de vir para a igreja, havia uma casa de uma moça muito linda. E ela me cumprimentava sempre, e um dia me chamou lá, quando eu voltava da igreja à noite, e disse: vem cá tomar um chá comigo. E eu tomei um chá aquela vez, e outra vez eu tomei outro chá, e mais outro. E até que um dia, disse ele, eu tomei o chá na casa dela. E ela foi lá dentro, quando ela voltou, ela estava como nasceu. E eu não resisti, acabei caindo em tentação. Queridos, é muito duro quando as pessoas caem em tentação e não conseguem suportar. Que tipo de testemunho estamos dando quando nós murmuramos daquilo que deveríamos agradecer? O apóstolo Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Queridos amigos, muitas vezes nós temos que ajudar as pessoas a entender o que significa regozijar-se no Senhor, e temos que fazer isso através do testemunho da nossa vida. Por isso que nós temos que tomar como regra nunca proferir uma palavra de dúvida ou de desânimo. As pessoas podem se desanimar pelas nossas palavras. Um homem crente estava passando por um local e lá estava um viaduto, e ele viu um homem em cima do viaduto. Ele correu depressa gritando: pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso. O homem olhou para ele e disse: minha vida não tem mais sentido, fica onde você está, fica onde você está, se você me se aproximar eu pulo. E o homem crente disse: meu amigo, tenha calma, eu acho que eu tenho a solução para o seu problema. E foi se aproximando até que conseguiu segurar no braço dele. O homem desceu do parapeito ali do viaduto, e aquele homem crente botou a mão no ombro do quase suicida e começaram a conversar. Foram longe conversando, ele contando dos problemas dele, o outro crente animando ele. O crente começou a contar também de um problema que teve. E quando os dois voltaram, os dois subiram em cima do viaduto e pularam e se mataram. Não devemos nunca proferir uma palavra de desânimo. Nunca deveria sair de nossa boca, porque pessoas podem desanimar através das nossas palavras. Queridos, está em nós desenvolvermos uma luminosidade para a existência de outras pessoas. Acredite nisso. Há muita alma valorosa, terrivelmente assaltada por tentações, prestes a desvanecer no conflito com o próprio eu e com os poderes do mal. E se você chega e coloca uma palavra assim de desânimo, a pessoa acaba descamando. O irmão José Ferri fala sobre saúde natural. Diz que o filho dele tinha um problema e a esposa começou a levá-lo num posto de saúde. E quando chegou um dia, a esposa dele assentou-se para o atendimento com o filho, e uma mulher olhou e disse assim: poxa, o seu filho tem o mesmo problema que o meu filho tinha. Quando a mulher disse tinha, a esposa do irmão José disse assim: seu filho tinha, não tem mais? A mulher olhou para ela e disse: não tem mais, ele morreu. A irmã ficou desanimada. Disse: puxa, a pessoa, em vez de me animar, me jogou para baixo. Então, quando nós emitimos uma palavra de tristeza ou de pessimismo, podemos levar as pessoas a ter uma ideia errada do que poderiam fazer. Muitas vezes nós precisamos colocar esperança nas pessoas. Já contei aquela história que eu li numa inspiração juvenil, de uma moça que sonhou 15 vezes ela plantando bananeira atrás de uma banca de jornal que havia num supermercado perto da casa dela. E ela não aguentava mais, e aquele sonho se repetia. Disse: meu Deus, o que é isso? E um dia, voltando do trabalho, ela olhou aquela banca de jornal. E aquela vontade veio dentro dela: plantar bananeira atrás da banca de jornal. Ela disse: o que será isso? Meu Deus do céu! E um dia, quando ela voltou, estava de roupa esportiva, ela desceu do ônibus, olhou aquela banca de jornal e disse: eu vou tirar esse peso da minha consciência agora. Acho que Deus quer que eu faça isso. Não, só pode ser isso. E essa moça, então, foi até a banca do jornal, olhou para os lados, não havia ninguém. Ela então se aproximou e então ela, de forma atlética, plantou bananeira, botou a mão no chão, levantou os pés e encostou as solas do tênis na parede. Quando ela estava fazendo isso, ela percebeu uma sombra que se aproximou, ela deu um pulo, se recompôs e viu o segurança do supermercado perto dela. Ela disse: desculpa, moço, você deve pensar que eu sou doida plantando bananeira atrás dessa banca de jornal. O homem se aproximou com lágrimas nos olhos e disse: não, moça, eu não estou pensando que você é doida. Eu estou pensando que você é o anjo que Deus mandou para me ajudar.
Como assim? Perguntou ela. E o rapaz disse, algum tempo atrás, eu perdi minha esposa, morreu de câncer. E eu fiquei desesperado com isso. E eu peguei a arma que estava aqui na minha mão. E eu coloquei no ouvido. Então eu apontei com o meu ouvido e ia apertar o gatilho quando eu vi uma voz que me dizia, não faça isso, eu amo você. E eu então duvidei e disse, ninguém me ama. E a voz me disse, eu sou Jesus, eu amo você. Então eu desafiei a Deus. Eu disse, se o Senhor é mesmo Jesus e me ama, eu vou fazer um desafio para o Senhor. Que o Senhor mande uma pessoa crente plantar bananeira atrás da banca de jornal do supermercado onde eu trabalho. E quando eu vi você entrando aqui, moça, e vi você plantando bananeira, eu comecei a chorar e disse, meu Deus, me perdoa, me perdoa. Você é crente, moça? Ela disse, eu sou adventista do 7º dia. E levou esse jovem senhor, para os pés de Jesus. Através de palavras maravilhosas. Queridos amigos, muitas vezes nós temos que dizer palavras boas, sempre devemos ter palavras boas em nossos lábios. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Devemos confiar no Senhor para que Ele possa fazer o bem através de nós. Livro de Salmos, capítulo 37, verso 3, diz assim, confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Essa expressão é muito forte. Confia no Senhor. Isso é muito importante, porque somente confiando em Deus poderemos nos regozijar, nos alegrar no Senhor e lançar fora o temor que nós temos dos cuidados, dos problemas desta vida. Sempre se regozijando no Senhor. Pessoas há que andam sempre em temor e também buscando aflições. George Miller era um homem que tinha pessoas assim ao seu serviço. Ele cuidou de orfanatos e cuidou de mais de 2.000 crianças nesses orfanatos. E ele tomou um propósito. Ele nunca iria pedir nada para ninguém, somente para Deus. E um dia, estando numa mesa, assentado, com as crianças em redor, ele fez uma oração. Senhor Deus, manda agora o alimento para todos nós, pelo qual te agradecemos. O homem da cozinha olhou para George Miller, como a dizer, Senhor Jorge, nós não temos nenhum alimento, não temos pão, não temos leite. George Miller olhou e disse, calma, que Deus já está mandando. Minutos depois, alguém bateu na porta do orfanato. Era o homem que dirigia uma carroça. E ele disse, senhores, por favor, os senhores podem me dar uma ajudinha aqui, por favor? É que eu estou levando leite e pães para o palácio. E a carroça quebrou o eixo. Eu vou demorar até de tarde para levar esses alimentos para o palácio. Eu não tenho como fazer isso. E por isso eu resolvi doar para vocês mais de 300 pães e mais de 50 litros de leite. E dessa forma, George Miller olhou para o seu cozinheiro e disse, eu não falei para você que Deus já estava mandando? Meus queridos irmãos e amigos, olha, confiar no Senhor é algo que deve estar sempre como prática da nossa vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Não devemos permitir que as perplexidades e os cuidados diários nos aflijam a mente e turbem o nosso semblante. Um cristão cabisbaixo é um retrato de que Deus está falhando na vida dele. Não é da vontade de Deus que o seu povo ande vergado ao peso dos cuidados. Jesus disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. E Jesus disse, vocês olhem para as aves do céu. Elas não precisam estar trabalhando e semeando, e Deus as alimenta. Olhem para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. Vocês não devem ficar preocupados com o que é a vez de comer ou com o que é a vez de vestir. E com isso, Jesus deu a instrução de que, confiando em Deus, nós teremos regozijo em nosso coração. Por isso, nós temos aqui a passagem de João 17, verso 15. Jesus disse, eu peço, Senhor, que os proteja. Não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Aí está. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A expressão tende bom ânimo significa tenham regozijo, tenham confiança que eu venci o mundo. Porque Jesus se torna nosso maior refúgio. Quem anda hoje nos Alpes suíços consegue ver uma cruz branca
lá em cima de uma montanha, e está escrito nessa cruz, só Jesus. A história conta que a filha única de uma família rica estava praticando alpinismo com alguns amigos, quando um dos ganchos se soltou e a moça caiu no abismo, morrendo. A família ficou inconsolável com a perda daquela jovem tão bonita, de um futuro tão promissor. E durante alguns meses, aquela família ficou em profunda depressão, até que alguém levou Jesus para aquela família. E eles reconheceram que Jesus é o refúgio para a alma humana. E eles resolveram fazer aquela cruz branca no lugar onde a moça havia morrido, com a expressão só Jesus. Só Jesus é capaz de aliviar os fardos que temos físicos, emocionais e espirituais. Jesus, ele pode nos ajudar a ter regozijo em nosso coração. O Senhor de Deus deseja ver os seus filhos felizes através da paz e da obediência. Disse Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, verso 27. Diz assim, tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. João 15, verso 11. Tenho-vos dito essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Queridos amigos, não podemos esperar senão o apoio de Deus nas perplexidades dessa vida, se tivermos regozijo em nosso coração. Os remidos um dia receberão as boas-vindas do Senhor Jesus, porque mantiveram-se regozijantes no seu coração. Douglas Mateus foi o primeiro adventista do mundo a receber um marca-passo no cérebro. O coração dele não funcionava perfeitamente, tinha muitas falhas. Foi colocado um marca-passo cerebral. Ele sofria de paradas cardíacas e eclipse cerebral. Então esse marca-passo mantinha o coração dele assim, sempre bombando. E evitava que ele tivesse apagões, como ele teve muitas vezes andando na rua. Esse homem, ele soube que era sofrer. Ele viveu mais 35 anos depois desse implante, desse marca-passo. Mas ele dizia o seguinte, um dia eu serei completamente perfeito, porque eu serei renovado pelas mãos do Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, em vista da gloriosa herança que poderá pertencer a você e a todos nós, que dará o homem em recompensa de sua alma? Jesus perguntou em Mateus 16, 26. O que dará o homem como pagamento pela sua alma? Ainda que seja pobre, o homem possui, todavia, em si mesmo uma riqueza e uma dignidade que o mundo não pode conceder. Essa riqueza é o regozijo no Senhor. Se você está passando por situações de dificuldade, aqui está o conselho do apóstolo Paulo. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Por isso, ao olharmos o futuro e vermos pela fé que tudo que sofremos nesse mundo um dia passará e viveremos transformados para sempre ao lado de Jesus, o nosso coração se enche de alegria. Que haja uma bênção divina no seu coração. Que o Senhor Deus se torne o luminar maior para a sua existência. Que nossas palavras sejam palavras que possam ajudar outras pessoas a se levantar de onde estão caídas. Que nós possamos ter palavras que ajudem as pessoas a se tornarem pessoas positivas. Um cristão não pode ter o semblante sisudo. O cristão tem que estar sorrindo. Disse que Jesus, ele chorou. Jesus se compenetrava das enfermidades, do sofrimento das pessoas. Mas Jesus era uma pessoa amável. Jesus era uma pessoa de grande serenidade. As pessoas se aproximavam dele porque tinham confiança nele. Jesus, ele não era uma pessoa totalmente séria. Ele sorria muitas vezes, ele cantava. As crianças se aproximavam de Jesus porque uma criança não se aproxima de uma pessoa carrancuda. Mas se uma pessoa tem um sorriso, a criança se abre, a criança ela não tem temor. E Jesus tinha crianças ao seu redor, sentavam no colo de Jesus as crianças. Jesus era amável porque tinha um sorriso no rosto. Suas palavras eram palavras sempre de conforto, palavras que levantavam as pessoas, que davam sentimento assim, de confiança nas pessoas. Que possamos representar Jesus em nossa vida. Que Deus te abençoe. Que haja regozijo em sua vida, em nome de Jesus. Amém.